Tem um autor chamado Peter Jones. Ele tem trabalhado muito essa dimensão de o ressurgimento do paganismo nos nossos dias. Então, é alguém que vale a pena a gente conhecer. E também tem um autor chamado Michael Horton, né, é mais conhecido, né, o teólogo. Ele tem um livro chamado A Face de Deus, em que ele desenvolve basicamente a noção de que a nossa expressão contemporânea de adoração, em grande medida, é influenciada pelo gnosticismo. E o modo do gnosticismo nos alcançar, em grande medida, veio também pelo romantismo do século XIX. É interessante perceber como ele faz a conexão, mas assim, apenas para a gente mencionar aqui, né, o gnosticismo influenciando esse movimento aí de romantismo do século XIX, nos coloca nessa dimensão de paixões inflamadas, nos coloca na consideração de uma tensão entre razão e emoções, nos coloca então nessa ênfase entre aquilo que expressa um pouco mais vigor, força, sensualidade, como algo que é mais significativo, mais presente ou mais impactante sobre nós. Isso vem com mais força em termos contemporâneos na década de 60, com essas revoluções, especialmente a revolução sexual, colocando a nossa relação com o corpo de uma maneira muito, muito transformada, muito enfática. Talvez a resposta da igreja a essa ênfase sobre o corpo e a liberdade sexual tenha feito com que nós também tenhamos nos movido numa direção um pouco mais platônica, um pouco mais dualista, enfim, ressaltar a importância da alma e nos esquecendo do corpo. Às vezes, essa dimensão de, já que o mundo fala tanto sobre o corpo, eu tenho que mostrar que eu sou diferente, eu tenho que experimentar alguma coisa distinta, ou simplesmente é uma negligência no ensino da Escritura sobre a totalidade da vida mesmo. São anos e anos de ênfase em um tipo de espiritualidade que enfatiza somente uma dimensão considerada superior, espiritual, de oração, de leitura da Bíblia, de alguma coisa nesse sentido, desconsiderando como é que a gente glorifica a Deus na totalidade da nossa experiência. Então eu colocaria esses aspectos, talvez o romantismo tenha um papel nisso, as revoluções sexuais tenham um papel nisso, e décadas de ensino e de visão da igreja cristã com uma ênfase exagerada em uma dimensão em detrimento de outra. Isso fez com que o gnosticismo, que foi classificado como heresia tantos séculos atrás, acabasse mantendo uma linhazinha contínua ao longo dos séculos e ressurgindo com alguma força nos nossos dias. Talvez a reação à ênfase exagerada no corpo nos faça exagerar na ênfase sobre o espírito.